Fala, massa atleticana, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal, como sempre trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Atlético Mineiro. Rapaziada, saiu agora, após a derrota para o Vasco. Milito não é mais o técnico do Galo. É isso mesmo, rapaziada. Milico não é mais o técnico do Galo, depois de uma apresentação horrível do Atlético Mineiro contra o Vasco lá no Rio de Janeiro. Cara, sinceramente, para mim, depois da Libertadores já deveria ter sido cortado, porque o jogo da Libertadores deixou muito claro que o Milito é limitado e, em certos momentos, até um pouco covarde. Se acovardou um jogador a mais, o melhor time lá, um jogador a mais, tinha que ter mexido, mas enfim, rapaziada, vamos tocar o vídeo. Antes de mais nada, deixa o seu like aí, tá? Se você não é inscrito, você vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho e o like para você deixar aquele legal pra gente aí. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Estamos de volta, fãs de esportes. A gente fala do jogo do Vasco contra o Atlético Mineiro e o Milito não é mais técnico do Galo, tá? Depois da derrota. A gente já vai conversar com o Cícero Melo, ele vai trazer todas as informações para a gente e, claro, que a gente vai discutir com os nossos comentaristas o não fico do Milito para 2025. Estou ao lado do André Kfouri e também do Gustavo Zupac e é um Atlético Mineiro com 12 jogos agora, sem uma vitória. Fala, André, tudo bem? Boa noite. Oi, Marcela, tudo bem? Felipe, Gustavo, uma ótima noite a todos. A gente falava sobre isso ontem, né? Ontem ou anteontem. Ontem eu não estava aqui, não, por isso. Mas sobre a possibilidade, né, da temporada ser enxergada internamente dentro do Atlético Mineiro e também fora como uma espécie de fracasso, porque o Atlético perdeu as duas finais que alcançou. Felizmente é Não um irá à fracasso. Libertadores no ano que vem por causa do Campeonato Brasileiro. Perdeu mais um jogo hoje, nessa reta final de Brasileirão. E muito provavelmente essa visão de que o trabalho não deu certo e provavelmente não tem Mas não mais deu, né, rapaz? suporte, né, entre as pessoas que tomam decisões no departamento de futebol do Atlético Mineiro, resulta na saída do Milito. Eu, antes de ouvir o Milito e já mais ou menos sabendo o que vamos ouvir dos diretores do Atlético, acho um equívoco, a não ser que o próprio Milito também tenha demonstrado a decisão de ou voltar para o seu país ou querer trabalhar em outro lugar, ou seja, não querer permanecer no Brasil, não querer ficar no comando do Atlético, exceto essa possibilidade. Se for uma decisão unilateral do clube, eu acho que foi um desperdício da capacidade desse técnico e daquilo que o Atlético Mineiro fez nesse ano de 2024. Eu É concordo isso. com o Gustavo quando ele disse que o Atlético passou mais tempo jogando mal do que jogando bem. Mas eu entendo que as amostras de bom futebol deveriam dar força a uma perspectiva de um trabalho mais legal e mais vencedor no ano que vem. Estamos acompanhando os melhores momentos. Vitória do Vasco da Gama 2-0 para cima do Atlético Mineiro. A gente já vai a São Januário com o Cícero Melo trazendo as informações dessa partida. Gustavo Zupac, o seu destaque, mais do que o jogo, a saída do Milito. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Eu admito que, a essa altura, a saída do Milito me surpreende. Independentemente de quem tenha tomado a decisão. Se for uma decisão do Galo, me surpreende muito mais. Se for uma decisão do Milito, me surpreende menos, mas também me surpreende. E isso não quer dizer que eu considerasse o trabalho bom. Sim. Não acho que o trabalho fosse bom. Mesmo com 2 finais? Mesmo com 2 finais. É possível você chegar a 2 finais e o trabalho não ser tão bom assim. O trabalho teve bons momentos, mas foi um trabalho muito irregular, muito irregular. Na maior parte do tempo, o Milito não conseguiu controlar as coisas como ele gostaria que as coisas fossem. Só que eu não reputo apenas a ele a responsabilidade. Eu levo muito em consideração o fato de ele ser um técnico totalmente novo nesse mercado, dessa temporada ter sido ainda mais atípica do que as temporadas já são complexas no Brasil por causa da Copa América, os problemas que o Galo teve, e eu acho que dentro desse contexto ele foi tentando se equilibrar. Mas reconheço que o Galo esteve mais vezes mal do que bem. Foi o que eu falei segunda-feira. Embora eu não ache o trabalho bom,
entendo o trabalho como irregular, eu via potencial nas coisas melhorarem para a próxima temporada. Com o maior conhecimento dele do mercado, com o maior conhecimento dele do contexto, com o maior conhecimento dos jogadores e do clube em relação aos métodos do Milito, com um esforço maior da diretoria para apresentar e entregar a ele um elenco mais equilibrado. Embora um dos investidores da SAF do Galo, o Rafael Menin, o filho do Rubens Menin, tenha dado uma entrevista... acho que foi para o Grupo Globo, dizendo que caso o Atlético não se classificasse para a Libertadores, como não se classificou, o ano seria de segurar investimento, porque a dívida do Galo é muito alta e eles são os responsáveis pelo pagamento da dívida. Então, assim, eu via potencial para as coisas melhorarem, mas bom o trabalho não foi. Ele foi em alguns momentos. No todo, ele foi uma grande gangorra. E a percepção da derrota das duas finais, claro que jogou essa avaliação para baixo, além da sequência sem vitórias e com um futebol muito ruim nessa reta final. 12 jogos sem vitórias, aí o negócio pesa realmente. Um aproveitamento de 47% em 62 jogos. A gente vai conversar com o Cícero Melo, ele está em São Januário. É claro que a gente está começando a entender exatamente o que aconteceu. A gente já sabe que o Milito não é mais técnico do Galo, mas a gente ainda tem que entender como foi que aconteceu isso. Se foi o Milito que pediu, se foi a diretoria que o demitiu. Então, Cícero Melo chega aqui no Sport Center com as últimas informações. Fala, Cícero, tudo bem? Boa noite. Bem-vindo ao Sport Center. Obrigado, Marcela. Boa noite a você. Boa noite aos companheiros e ao fã de esporte. Como você disse, estamos aqui em São Januário. O jogo acabou há pouco entre Vasco e Atlético Mineiro, com vitória do Vasco por 2-0. Nesse momento nós estamos no estacionamento de São Januário, por onde saem os jogadores, por onde saem as delegações. Você vê atrás de mim, é o ônibus do Atlético Mineiro. Claro que não é o ônibus com o escudo do Atlético, eles utilizam um ônibus aqui contratado de uma agência de viagens. E o que acontece é o seguinte, nós estávamos agora há pouco na sala de entrevista coletiva, já que aqui a sala de entrevista coletiva em São Januário falam os dois treinadores. Sempre o time adversário fala primeiro, porque tem que ir embora mais rápido. E o Vasco, técnico do Vasco, no caso hoje o técnico interino Felipe Maestro, iria falar depois. Começou a demorar muito, daqui a pouco veio a informação de que quem iria falar primeiro seria o técnico do Vasco. O Felipe Maestro foi retirado o banner, inclusive, do Atlético Mineiro. Já começamos a achar estranha essa situação, porque é sempre o técnico adversário que fala primeiro. A partir dali, eu já comecei a ficar atento para o que poderia estar acontecendo, porque eu já tinha essa informação de que ele poderia cair com essa derrota. A dúvida agora... Daqui a pouco deve falar algum dirigente do Atlético. Não acredito que o Milito venha dar a entrevista, pode ser até que venha, vamos aguardar, porque ele já teria dito, após as duas perdas dos títulos importantes, Copa do Brasil para o Flamengo e Copa Libertadores da América para o Botafogo lá em Buenos Aires, que não iria ficar, que era uma decepção muito grande para ele e para a torcida atleticana. E agora vem essa notícia, ainda extraoficial, o Atlético ainda não confirmou, pelo menos aqui ninguém falou, nenhum diretor, mas é a notícia que nós já temos. Conversei com os companheiros mineiros, a de Itatiaia principalmente, que essa notícia já está confirmada, falta só agora a confirmação oficial por parte do Atlético Mineiro, e daqui a pouco nós vamos voltar lá para a entrevista coletiva para acompanhar o desenvolvimento dessa questão. O que a gente pode falar nesse momento é que já é certo que o Gabriel Milito não será mais o técnico do Atlético Mineiro, e vamos tentar descobrir se foi ele que pediu demissão agora no vestiário, se foi o Atlético que o demitiu ou se houve um comum acordo. Certo que o Atlético Mineiro nesse momento se encontra numa posição ruim no Campeonato Brasileiro, 14º lugar com 44 pontos ganhos, e ainda tem um pequeno risco de rebaixamento. A derrota do Criciúma para o Flamengo foi muito boa para o Atlético, mas ainda tem um pequeno risco, quase desprezível, mas não existe matemático. Voltamos aos estúdios. Vamos lá, obrigado, Cícero. A gente, claro, espaço aberto ao seu trabalho aí em São Januário, acompanhando esse pós-jogo de Vasco 2, Galo 0, e especialmente, André, a situação do Milito, que não é mais técnico do Galo, a nossa setorista em BH, acompanhando o futebol do Galo, do Cruzeiro da América, a Vitória Leite trazendo informação também já com o site, né, o espn.com.br, da saída do Milito, de que o Galo
optou pela demissão do Milito, dele não seguir mais no comando. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa... É muito difícil analisar trabalho de treinador quando o futebol não é bom, mas alguns resultados vão acontecendo, que foram as caminhadas nas Copas, e o contrário, né? Quando às vezes o futebol é bom e os resultados não acontecem. A gente sabe que se o Galo tivesse vencido no fim de semana, ele não seria demitido, e assim funciona. Mas eu queria, aonde não funcionou para você? Porque em um momento muito delicado dos campeonatos, o Galo foi muito bem. Não é que só passou e passou bem, mas durou muito pouco. Foi por muito pouco que isso aconteceu. Eu me lembro de uma noite em que a gente estava aqui e o Atlético tinha se classificado na Libertadores, eliminando o Fluminense. Quartas de final. E nós conversamos a respeito do nível de atuação naquela noite. E será que a partir de agora, falamos sobre essa possibilidade, né? Esse é o Atlético que nós vamos acompanhar a partir de agora. Talvez o time tenha dado, ou tenha mostrado o ajuste que a comissão técnica e os jogadores vinham buscando desde aquele momento lá atrás na temporada, quando, por causa de lesões e aquela coisa da competitividade do futebol brasileiro, depois de um momento inicial, o Atlético teve uma queda, teve muitos jogadores que se machucaram, cedeu gente no período de Copa América, etc. E depois não conseguiu encaminhar uma sequência interessante em termos de nível até esses dois confrontos com o Fluminense. Os dois não, né? O confronto em casa. Exato. O segundo foi uma grande atuação. Exatamente. Foi uma enorme atuação em termos de imposição, em termos da superioridade de uma ideia e a competitividade e fazer aquilo resultar numa atuação e num placar que fizessem as coisas todas se encaixarem e se completarem. Então, assim, ali a gente viu, eu creio, o melhor que o Atlético pode fazer. Talvez não tenha sido nem o melhor Atlético, mas pela ocasião, pela importância, pelo confronto e por estar próximo, por encaminhar o Atlético para uma fase mais decisiva ainda de Copa Libertadores, deu para a gente imaginar, talvez esse seja o Atlético que a gente vai ver na maior parte dos jogos até o fim da temporada e não voltou. Aquela equipe não voltou. Aquele nível de jogo não foi repetido. Assim, aí, algum tempo depois, após uma derrota, tem a entrevista do Milito dizendo que ele estava muito preocupado com o momento futebolístico que o Atlético apresentava, que o Atlético não conseguia fazer direito as coisas que ele estava acostumado a fazer bem e que era um momento muito preocupante. Então, ali existe, além de um técnico, eventualmente sendo honesto demais, ou muito sincero, no sentido de expor os problemas que ele enxerga no seu time para o lado de fora, o que muitos técnicos têm medo de fazer, ou quando fazem são criticados, está jogando os jogadores embaixo do ônibus e tal. Mas existia ali, eu acho, a reflexão de um trabalho que talvez o próprio Milito não entendia que chegaria a mais. Sim. E quando você é derrotado numa final, como o Atlético foi, qual é o problema de perder uma final para o Botafogo de hoje? Nenhum problema, né? O Botafogo é o melhor time brasileiro, é o melhor time, é o time do ano aqui no Brasil. O problema é como na América foi, do Sul também não é a equipe superior ao Botafogo, competitivamente falando. O título está em ótimas mãos, na mão do favorito. Mas a forma como o Atlético perdeu é uma forma diferente. Então eu cheguei a escrever isso. A glória é eterna, parafraseando o slogan da Conmebol. Mas algumas derrotas também são. Nem todas, algumas são. E essa é pelo que poderia ter sido. Pelo que você, se é um torcedor do Atlético e eventualmente o técnico do Atlético, imagina o que poderia ter sido feito. Então, existe um mérito absurdo, assim, tremendo do Botafogo, claro, pela maneira como a dificuldade apresentada, né, logo no início foi resolvida e o Botafogo não fez, né? Como que você tem um jogo com um time com um jogador a menos e isso não transparece na dinâmica da partida? Isso, não. O que nós vimos foi, principalmente no primeiro tempo, o Atlético com um jogador a mais sendo superado pelo Botafogo. Então, mérito e demérito. Não se tira 1 centímetro da força, da coragem, da capacidade de decisão do time do Botafogo. Mas o Atlético não esteve à altura da ocasião. Eu acho que isso mexe muito com a leitura final do trabalho. Mexe muito com perspectiva. De novo, eu não teria demitido o Gabriel Milito, a não ser que eu soubesse de detalhes e de informações de ambiente interno, de rotina de trabalho, e que me convencessem que
a coisa não poderia continuar, que em 2025 não ia andar. Mas muito no futebol brasileiro é resolvido dessa maneira e com base nesse tipo de imagem, né? Se o Atlético tivesse ganhado a Libertadores, eu duvido que o Milito, mesmo perdendo para o Vasco na noite de hoje, Não, com certeza. teria sido demitido. Não, óbvio. Mas isso não faria sentido. O que faz sentido é a análise de todo o trabalho, né? Não o que acontece em um determinado jogo. Mas eu acho que quando a coisa se dá dessa maneira e o Atlético mostra em um jogo, né, em 90 e poucos minutos, todos os seus defeitos, é mais complicado olhar para o trabalho e entender que no ano que vem vai ser melhor. Vai somando também, né? 12 derrotas. Mas o que eu Derrota quero em entender, final. Por que no penúltimo jogo? Bom, rapaziada, vocês viram aí um corte do Sport Center da ESPN falando dessa demissão após a derrota vergonhosa para o Vasco. Milito não é mais técnico do Galo. Bom, rapaziada, alguns discordam sobre a demissão, outros concordam, mas para mim, sinceramente, decisão muito acertada do Galo, porque teve um trecho que ele falou ali, ter perdido para o Botafogo, que era o time favorito e o que tem feito o melhor futebol no Brasil, não é o problema. Foi como o Atlético perdeu e como o Milito foi covarde, ficou o primeiro tempo todo agachado. A gente já cansou de falar isso aqui. Mas antes das finais, eu já vinha falando aqui no canal para vocês que o Milito tinha muita dificuldade em analisar o jogo ali. Cara, não tá funcionando, não tá se encaixando no primeiro tempo. Vamos mudar. Sempre vinha com a substituição depois dos 15, 20 minutos do segundo tempo. Até o time se arrumar dentro de campo já tá acabando o jogo. Então, cara, para mim ficou muito claro que não dava mais pro Milito depois do primeiro tempo da final da Libertadores contra o Botafogo. 45 minutos agachado, olhando as coisas acontecerem. Vendo o Botafogo fazer um 1-0, vendo o Botafogo fazer o 2-0 com menos um. Não fez nada. Segundo tempo, quando mexeu, cara, tirou o Scarpa. Já falei trocentas vezes aqui. Scarpa foi o melhor jogador do Brasileirão, tá? Pelo Palmeiras jogando no meio. Ele tira o Scarpa. Cara, bota o Scarpa pro meio de campo e botasse o Alisson ali onde estava jogando o Scarpa. Ia melhorar muito. Ele tira o Davis para botar Kardec. Kardec já está no final de contrato, que ninguém mais queria ele. O Galo tentou vender ele, não conseguiu pelo salário. Mas enfim, gente, depois da final da Libertadores, já tinha ficado nítido para mim que não dava mais pro Milito. Sinceramente. Eu quero que você coloque aí nos comentários a sua opinião. Se você acha correta a atitude do Galo de hoje, mandar o Milito embora após essa vergonha que a gente passou, perdendo de 2-0 para o Vasco, ou você acha que ele deveria permanecer? Quero que você deixe aí nos comentários o que você acha disso tudo. Tá bom, rapaziada? Não se esquece de dar aquela moral pro canal. Vai lá, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Porque sempre que a gente postar aqui novidades do nosso Atlético Mineiro, vai chegar aí pra vocês. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.